Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Coragem nessa quarta-feira muito recheada, né? Aqui em São Paulo com muito frio e chuva, um dia de agitação, um dia um pouco atípico, né? Dia de jogo, dia de criança ainda na escola, enfim. Mas a ideia é que a gente também aproveite o comecinho do nosso dia aqui para conversar um pouco sobre a formação, o processo de formação de todos nós, profissionais da saúde, dentro das especificidades do sono na infância. Imagino que a Letícia esteja entrando, também correndo por lá, porque comecinho de dia é aventura, ainda mais para quem tem criança, né? Aqui ela chegou. E, bom, a gente vai conversar então um pouquinho sobre esse processo de formação e quantas lacunas a gente vai se deparando ao longo do processo. Bom dia! Bom dia, Ilan. Tudo bem? Menina, bom dia, tudo bem? Gente, ó, eu estava há 30 segundos sem brinco, sem blusa. Quando eu vi aqui, eu cheguei. Eu ouvi você falando que tá todo mundo no meio do processo, só para exemplificar o processo, que eu tava só com a blusa de frio debaixo, que aliás tá frio, né? Oi, bom dia, Larissa. Não, gente, hoje eu tô que nem meme da internet. Dias de luta, dias de luta, dias de luta. Cadê os dias de glória? Tô esperando, né? Tô esperando. Ainda mais num frio desse, que pra mim é horroroso. Mas tudo bem, vamos lá. Não, é importante que a gente tá aqui juntas agora, Verdade, no verdade, nosso verdade. bate café com sono. Com muito sono Exatamente. hoje. Com muito Tô com sono hoje. bastante sono. Menos café, mais sono. Aí o meu óculos tá embaçando já. É, o meu tava também, mas enfim. Tava aqui começando a trazer um pouco do tema da nossa conversa, que é justamente sobre o processo de formação, né, Uhum. Letícia? Quando a gente pensa em diferentes aspectos aí do funcionamento humano, dentre eles do sono, e aí olhando para profissionais que têm crianças e adolescentes como público-alvo, quanto que faltou na nossa formação, eu falo nossa, me incluindo nisso, ter algum conhecimento sobre algo que a gente faz todo dia, né? Exatamente. Que é dormir. E assim, talvez tirando um pouquinho do ponto mais agudizado, que é sono na infância, trazendo até mais para trás, sono como um todo, né? Sono como um todo, eu acho que assim, se a gente perguntar de quem assiste a gente, ou de quem acompanha a gente em conteúdo, nas outras lives, na rede, quantas horas de sono você estudou durante a sua graduação? Há quanto tempo de exposição você teve para estudar com um profissional junto, com alguém que já tivesse experiência na área, ou eventualmente que pesquisasse na área, ou que já ensinasse na área de sono? O quanto do conhecimento de sono que você tem não é algo pincelado e solto do que você vê e assim, felizmente a gente tem muito mais acesso à informação hoje em dia do que tinha antes. O quanto esse conhecimento não é assim sem uma curadoria, sem alguém para dizer, puxa vida, peraí, vamos dar importância a isso aqui. Esse aqui talvez não tenha essa importância que você está imaginando. Olha, esse dado não pode ser translacionado para a clínica dessa forma, né? Quantos de vocês, quantos de nós tivemos esse acesso? Eu estou vendo que a Larissa falou aqui zero, na graduação ela não teve nada, né? E eu acho que no processo de formação de alguém da área da saúde, eventualmente hoje, com acesso fácil à informação, outras áreas tenha outros modelos de formação. Mas na área da saúde, a gente ainda é muito dependente de tutores, é muito dependente de pessoas, de professores que estejam junto com a gente. Ou seja, o que a gente aprende na graduação é base porque a gente vai conseguir desenvolver de raciocínio lá na frente, né? Então, se na graduação a gente tem zero, eu tive zero na graduação, você teve, Ila? Zero vezes zero. É. Zero, exatamente. Eu não tive nenhum contato com nada, nada relacionado ao sono. E olha que eu sempre, assim, eu não sou neurofisiologista à toa, eu amava fisiologia na graduação. Eu engoli o livro, quem é médico que conhece o Guyton, o livro de fisiologia do Guyton, todo mundo que se forma em
em medicina conhece o Guyton. Eu engoli o Guyton, porque eu já gostava de fisiologia, e eu não lembro de ter estudado sono, sobióticas nenhuma, né? O que eu quero dizer com isso é que a nossa exposição formal, a base do conceito é muito pequena. Tanto que muitas vezes na prática clínica a gente não tem que falar na prática, no psicoeducacional, a gente tem que ir lá atrás em conceitos básicos com as pessoas. E aí, bom, você já sabe, né, que eu costumo dar um passinho para trás para dar dois para frente. Quando você traz isso, né, da gente ter que ir lá atrás, eu fico me perguntando, até como profissional da saúde, o quanto que a gente para se perceber enquanto sujeito, né? E se perceber, acho que envolve ter consciência de muitos funcionamentos nossos, muitos processos nossos, dentre eles o de dormir. Né? Então, eu acho que até como sujeito aqui, né, os profissionais que assistem a gente, peraí, eu durmo bem? Como é que eu durmo? Qual que é a minha relação com o sono? Uhum, Eu uhum. atendo um adolescente que é um amor, sou doida por ele, e ele, desde criança, né? Ele tá comigo, ele tá no cursinho e ele tá revendo agora uma série de aspectos em biologia relacionados ao funcionamento do corpo. E ele vem me trazer, mas com uma curiosidade que eu acho que às vezes falta em nós adultos, né? Porque ele me traz como uma descoberta de, você sabia, Ila, que a insulina, parará, 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 você sabia, Ila, que o estômago, né, é quase como se ele estivesse se descobrindo de dentro para fora, a partir também das questões conceituais. Então, eu fico me perguntando quanto que nós, profissionais da saúde, até no afã de resolver a queixa do outro, a gente às vezes perde até o encantamento por se descobrir a própria fisiologia daquilo que é cotidiano. Não vou dizer que é simples, né, Letícia? Uhum. Não, isso é exato. E também porque é uma sobrecarga tão grande de informações e não é uma descoberta do zero. A gente não tem mais de fato esse encantamento pelo zero. E quando o sono chega, e trazendo agora ao lado da frente, quando o sono chega como uma informação ou como uma formação, muita gente não tem isso. E embora eu vou te dizer, assim, há alguns, talvez agora 9 anos, a gente montou a pós-graduação de sono lá do Einstein, né? E é multidisciplinar. E é uma coisa que a gente gosta muito do fato dela ser multidisciplinar. E, assim, vou te falar que uns 60, 70% dos alunos, enquanto vão aprendendo numa exposição quase que pela primeira vez, porque viram a apneia do sono em algum lugar na sua formação, geralmente são os que vêm do lado do, assim, Da 60% do medicina, né? respiratório, 40% da parte de neurologia barra comportamento, colocando isso num pacote único. Eles já se expuseram à apneia. E aí eles chegam e falam assim: Meu Deus, eu acho que eu tenho. Muita gente ali acaba se identificando. Para você ver como é praticamente do zero, né? Praticamente do zero. Semelhante a esse teu paciente adolescente, né? Assim, essa curiosidade do zero, porque não foi exposto tecnicamente aquilo, a não ser a uma doença relacionada ao sono. Eu acho que talvez hoje em dia, nas nossas residências dentro da medicina, não sei na psicologia, se na hora que você vai fazer uma especialização, depois que você termina o currículo básico, na medicina, quando a gente vai fazer a residência ou alguma sub, aí a gente pode eventualmente ser exposto a alguma patologia do sono que tangencia a nossa área. Por exemplo, em neurologia, quem faz neurologia adulto vai encostar em transtorno comportamental do sono REM. Quem faz pneumo ou otorrino vai encostar em apneia. Quem faz psiquiatria vai encostar em insônia. Mas vai encostar no problema. Muitas vezes não no que há nas emoções que tenham uma grande, grande, grande ligação com aquela doença. E aí, como falta muitas vezes essa base, lidar com a doença fica muito difícil. Não, não é raro, né? Assim, você sabe, eu supervisiono a residência médica de sono lá da USP, daqui de São Paulo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, com alguém que está ali, os nossos residentes que estão lá, muitas vezes eles, assim, e ó, que são residentes, já estão na formação, já estão ouvindo, estão sendo expostos àquilo, escolheram aquilo. Eles não conseguem tangenciar a importância da fisiologia, a importância do comportamento, a importância da orientação, não é verdade, Ila? Quantas vezes? Então a gente fica lá no ambulatório
muitas vezes falando, não, peraí. Essa orientação, essa higiene do sono tem que começar primeiro. Não é verdade? É quantas vezes isso acaba acontecendo. Ou seja, porque muitas vezes lá na base a gente não teve isso. E é essa calibração, você tem um especialista, alguém que sente ali e fala assim, não, vem cá, vamos voltar aqui. Tem coisa aqui dessa fisiologia que se você não mexer no comportamento, você vai chegar num anestésico, mas ele não vai dormir. E vice-versa, né, Letícia? É esse olhar que é natural que a gente vá desenvolvendo ao longo do processo de maturação profissional. Eu só acho que a passagem do tempo, ela não é garantidora da aquisição de repertório, né? Então, é como a Gi colocou aqui, ela teve 1 hora de sono, né? Desculpa, 1 hora de formação, né? Sobre sono, né? O Mas ato falho. a mãe gripada, cansada, fazendo mudança, né? A vida como ela é, né, Brasil? Mas tá bom, um dia, como disse o garçom ontem, um dia eu chego no padrão FIFA de qualidade, né? Mas até me perdi, tá vendo? Causei aqui, mas o que eu ia trazer só é que às vezes a gente tem muito tempo de formado e isso não garante que a gente conheça sobre algo, e tudo bem. Sim. Eu não acho que isso, né, seja um problema, muito pelo contrário. Eu acho que o exercício de parar e se avaliar sobre, opa, quais são as minhas lacunas, o que que eu estou percebendo aqui, né, na minha prática clínica, o que que eu não tenho repertório para lidar, isso pode ser percebido com pouco tempo de formado ou muito tempo de formado. E eu acho que o bonito, em qualquer área, né, é a abertura a se revisitar. Uhum, Então, eu uhum, acho que mais do que dizer o que cada um tem que fazer, inclusive como especialistas, né, no sono infantil, é a provocação de para olhar o teu repertório, a tua bagagem, a tua malinha de conhecimento. O conhecimento não é só teórico, né, é prático uhum. também, é de manejo também. O que está me faltando? O que que é importante eu olhar? O que que eu estou inseguro? O que que eu estou na dúvida? Eu acho que do ponto de vista teórico, ou digamos assim, da teoria, hoje em dia, com a avalanche de conhecimento, né, via mundo digital que a gente tem, fica parecendo que a gente tem todo o conhecimento que a gente precisar, né? Exatamente. Na palma das Mas mãos, né? na palma das mãos, toró de livro que a gente pode comprar na Amazon, né? Ou no Kindle e daí por diante, mas, digamos assim, decantar isso, elaborar isso, processar isso, acho que aí já é algo do processo de aprendizagem que a gente discutia muito lá no curso de Harvard, né, Letícia, no PPCR, lá com o Uhum, uhum. pessoal, que a aquisição de conhecimento do adulto, ela passa por um processo que requer muito da mão na massa para a gente também poder assimilar algo que já está meio cristalizado ali. Não era assim? É, exatamente. Acho que, assim, tem várias vertentes que a gente precisa falar, você levantou muitos pontos importantes. Um ponto importante é o ponto exatamente esse, de o que que você tem de conhecimento já sobre isso, o que que você vai consumir de outros conhecimentos no paralelo e como é que você vai colocar em cima desse conhecimento prévio que você tem e como é que você vai dar os pesos e as medidas e a lida, como é que você vai transformar isso em prática. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia no acesso muito livre e grande, em grande quantidade de informação, sem filtro e sem curadoria. Acho que isso é um ponto. E esse ponto, né, é muito difícil de você conseguir translacionar. É muito fácil a gente olhar um artigo sobre o magnésio, sobre a melatonina mesmo assim, e olhar, ah, não, tá, deram melatonina para tantos por cento deu certo das crianças, então eu posso dar, eu vou resolver. Né? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Como é que você vai fazer a translação desse conhecimento, uma vez que a gente teve muito pouca base para o raciocínio lá de baixo da fisiologia do sono até chegar aqui, né? Então, acho que esse aqui é um ponto muito importante. O volume de conhecimento e o que, que você vai dar de curadoria. E aí, tirar, assim, um outro ponto é o quanto é importante você estudar sono ou saber sono. Né? A gente poderia trazer números estatísticos de incidência de problemas de sono,
de quantidade de tempo de sono que as crianças ficam dormindo, adolescentes ou os adultos, mas uma coisa é, todo mundo dorme e nesses momentos em que se dorme, a gente não enxerga a saúde ali e o impacto disso daqui diretamente lá no dia da pessoa, que é a queixa clínica que vai trazer para a gente, seja que queixa for. Então, é como se você considerasse que o teu paciente, ele está aqui, ele apaga e ele volta. Ou seja, o sono é desconsiderado da sua avaliação clínica. Então, aqui é o outro ponto, é muito importante saber de sono, tá? Só que aí, eu preciso me tornar especialista para isso? Não, existe o espaço do especialista. Existe espaço do especialista daquela pessoa que, como nós, quisemos estudar isso a fundo. Existe espaço do especialista em pediatria, que ele quis estudar pediatria a fundo. Só que, como o sono permeia todos os pacientes, saber sobre sono é importante para todo profissional da saúde, para todo mundo. Então, eu tenho uma grande gama de conhecimento. Eu tenho aqui um outro ponto que é muito importante, que é a importância em números de incidência, a importância em todo mundo dorme aqui, e eu tenho uma falta de conhecimento técnico sobre isso. Independente se eu quero ou não ser especialista, não é isso que a gente está falando. A gente não está falando da pessoa chegar aqui e se especializar, chegar aqui e ser especialista, porque é uma escolha que você faz de carreira. Olha, eu vou fazer um ano para os médicos, né? Vou fazer uma residência da área base, uma das áreas bases que levam para sono, para as pessoas saberem aqui, é pediatria, psiquiatria, neurologia, pneumologia, otorrinolaringologia e clínica médica. Você tem que ter uma dessas áreas bases para poder fazer prova para entrar num ano de residência de medicina do sono. Dentro da medicina é isso. Dentro da psicologia, provavelmente você tem que ter algumas horas de formação também, né, Ila? Em sono, declaradas. Acho que a psicologia tem um caminho ainda longo para estruturar alguns processos, né? A gente tem a certificação em psicologia do sono lá pela ABS, mas não existe ainda uma especialização propriamente dita voltada para psicologia do sono. Existem algumas formações, existem alguns cursos, né, de pós-graduação que o psicólogo possa fazer. Agora, ter isso como uma frente, eu acho que requer, como você trouxe, né, Letícia, eu acho que um mergulho muito mais aprofundado e que não tem que ser necessariamente a escolha das pessoas. Uma coisa é a escolha de aprofundamento, outra coisa é observar o que do meu repertório e da minha prática clínica estão precisando ser contemplados, né? Mas nisso daí, por exemplo, para você fazer a prova da ABS, você provavelmente tem alguns critérios a cumprir, alguns requisitos a cumprir, né? Além da prova, tem a própria Horas, né? a apresentação de horas de prática clínica, de supervisão, tem uma série de critérios, né? Então, E essa é uma prova em endosso da Sociedade Brasileira de Psicologia, né? Então, exatamente. Então, acho que isso que é uma coisa importante entender, que existe uma métrica a ser cumprida na psicologia, que eu sei que na fisioterapia também existe. Existe na medicina, foi estruturado em residência, senão ela não é reconhecida, né? É em residência, porque só área de atuação tem. Então, isso é importante entender, que isso aqui é para formar o especialista. Mas a gente está trazendo para outro ponto. E respondendo a Larissa, se só tem residência de sono em São Paulo, não, Larissa. Tem em Ribeirão Preto, tem em Recife, tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem em Fortaleza. Agora, eu posso estar falhando algum. Mas esses lugares tem, não é só São Paulo, tá? E é verdade, Cissa, o sono é inspirador, visceral e importante, e realmente tinha que estar em todas as formações de saúde. E eu acho que a gente está trazendo um outro ponto. Então, esse é um cenário se eu vou querer ser especialista. Mas eu não preciso precisar ou querer ser especialista para conseguir aplicar e sofrer mesmo o impacto das queixas de sono que chegam na gente, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente colocar que, assim, independente de você querer se tornar especialista ou não, o sono vai aparecer no seu consultório. Se você trata criança e adolescente, vai ser uma queixa, e vai ser uma queixa difícil de lidar, porque você não vai ter a base. Muitos amigos pediatras falam para mim: Letícia, eu sei tanto conduzir, meu filho não come, mas meu filho não dorme, meu Deus do céu. E onde é que está a dificuldade de condução?
Não tem informação? Tem informação. Tem informação. Mas não sabe como virar aquela informação. E aí fica naquela ansiedade. Ai, eu sei tanto, eu apliquei. E todos eles chegam para mim e falam assim, mas eu já fiz a higiene do sono. E quando eu falo para eles, higiene do sono não trata, mas para que? Aí eles me perguntam, mas para que eu faço higiene do sono? Exatamente, porque isso é uma base para o tratamento conseguir começar, É. né? Então, acho que essa quase que distopia é por conta da falta de base e de guia nesse conhecimento, na curadoria desse conhecimento, né? E acho que o segundo ponto, como você trouxe, é o conhecimento, ele é uma parte, a outra parte é como aplicar, como transpor isso para a realidade de cada contexto. E eu acho que isso casa muito com o que a Dani escreveu aqui, Isso né? que eu ia Sobre falar. essa dificuldade na formação e o quanto que no consultório ela percebe isso, né, Dani? Eu dei risada quando você falou dos colegas, porque é isso, não é incomum colegas me procurarem para conversarem sobre os filhos. Né, colegas de profissão. E não estou me colocando aqui no papel de quem vai resolver tudo de todo mundo, muito pelo contrário, né? Não é sobre resolver, mas é conseguir olhar e compreender, né, dentro de um raciocínio clínico, o que pode estar acontecendo ali. Né? Como aplicar, como modificar é uma segunda etapa desse processo, que só existe se eu compreendo o que está se passando ali. E essa compreensão, como você trouxe, Letícia, passa por um lado da teoria, né, dos processos todos que a gente sabe quais são, né, fisiológicos, emocionais, comportamentais, mas também passa por um olhar que vai além, né? Que tenta entender um pouco mais a dinâmica dessa família, né? Não, com certeza. E assim, talvez trazendo um dado sobre esse processo educacional, isso é uma questão não só do Brasil, tá? Isso é uma questão do mundo inteiro. O que significa dizer que não apenas nós aqui temos dificuldade nessa questão da formação, do conhecimento básico, do que pesar em cada um, mas fora do Brasil também é assim. O que significa dizer também que muitos dos trabalhos e estudos que você pode acabar vindo, de não especialistas, de pessoas que não sabem e acabam tangenciando e utilizando aquela informação de uma forma muito solta. Então, eu já vi vários artigos sobre sono de não especialistas que desconsideram coisas muito simples para quem é especialista em sono, né? Então, que pegam uma escala e interpretam ela preto no branco, ou então não translacionam bem na hora de discutir. E isso está publicado, está na literatura e vai ser lido pelas pessoas. Ou seja, é uma questão de formação muito, muito ampla, né? Muito ampla. Mas o que eu acho que é o mais importante é a gente saber entender os pesos das coisas, sabe, Ila? Eu acho que entender cada um dos pesos, e eu refuto isso a falta de base. Ao fato da gente não aprender isso na base, não olhar para trás, para conseguir entender o que a Cissa falou, cada uma das camadas, né? Quando a gente criou o processo, os trabalhos de melatonina, tá, exatamente. Os trabalhos de melatonina claramente são escritos por, assim, muitos por pessoas que não entendem do circadiano, pessoas que não entendem da crono, ou que não entendem até do sono, ou que pegam o comportamento, jogam só a fisiologia isolada e não consideram as questões de comportamento. Uma vez eu estava numa aula que estavam apresentando um guideline de melatonina no exterior e estava junto comigo uma psicóloga e ela falou assim, tá, e o quanto o fato dos pais pararem simplesmente para todos os dias dar a melatonina do mesmo jeito não tem interferência no resultado, que foi uma redução de latência de 13 minutos, né? Então, quer dizer, será que esse comportamento de forma repetida não é tão importante quanto a gotinha da melatonina que não está reduzindo a gotinha não, né? Que eles eram uma dose maior, reduzindo a latência de sono? Ou seja, falta essa visão até no que a gente lê. Então, é muito, muito importante a gente saber olhar. E é por isso que a gente, quando a gente criou, depois de muito estudo, a metodologia dentro da mentoria e colocou nessas camadas, foi exatamente isso, é isso que a Cissa está falando aqui. Cada uma das camadas precisa ser passada de uma forma, passada na sua avaliação clínica, na nossa percepção do que está acontecendo, de uma forma tão estruturada para a gente não deixar passar aquilo que talvez, se a gente estivesse na base, fosse um pouco mais natural, né?
que é uma forma de tentar estruturar o conhecimento relacionado a sono para ser aplicado na prática clínica, porque como você sempre fala, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? O paciente está na tua frente, já está acontecendo. A gente muitas vezes já tem aquele conhecimento, como você mesmo falou, cristalizado do que a gente acha, do que é, do que não é, até quebrar isso daqui, para fazer esse conhecimento ser aplicado aqui na frente, na clínica. Então, a gente tem que, de alguma forma, estruturar essa avaliação, né? A bichinha fala, né, gente? Mas é por isso que eu gosto dela, Sorry. tá vendo? A bichinha tem conteúdo, né? Mas resumindo tudo isso numa única frase, é o título de um artigo que eu acho que eu já comentei aqui, é se ame como pessoa e se questione como profissional, né? E acho que dentro desse título, desse artigo, que é um artigo muito bom sobre eficácia do terapeuta, vale esse exercício individual de, peraí, aonde a coisa tá pegando para mim no consultório? Onde que eu tô com dificuldade? No que eu tô com dificuldade? Né? Esse exercício, esse automapeamento, ele pode ser importante para se buscar realmente caminhos que contemplem essas lacunas, né, Letícia? Não, exatamente. Então, individualmente, cada um entender essa questão, puxa vida, não consigo lidar com isso, ou a lida com isso está sofrida, tá difícil. Eu saio do meu consultório triste, ou pelo menos achando que eu não fiz o que eu poderia ter feito, o que eu saberia fazer, ou o que eu gostaria de ter feito. E às vezes a gente fica nessa angústia de. Sabe quando você dá uma conduta baseada muito no achismo e muito pouco num conhecimento técnico e depois você fica se questionando, ai meu Deus, será que eu fiz o melhor? Será que eu tinha outra opção? Como é que eu vou saber se eu fiz o melhor ou não? Mas aí, infelizmente, vem outro paciente logo depois, que você não precisou abordar o sono, depois vem outro, e aí depois você olha para trás, será que essa era a mesma ou não? E aí você esquece. E no outro dia aquele desconforto volta porque outro paciente vai voltar. Aí, sabe, e aquela coisa fica nesse meio de caminho. E eu acho que acho que talvez o primeiro passo é jogar a luz sobre essa dificuldade. E é uma dificuldade na prática de muita gente, né? Então, acho que isso é interessante. Ou jogar a luz nessa dificuldade e entender o que pode estar acontecendo. E entender, assim, que isso não é uma questão pessoal, isso é uma questão das nossas formações, dentro das nossas carreiras, e que é importante se a gente vê, enxerga, tem muito paciente com isso, com queixas assim, ou é muito aberto, e isso é uma dificuldade muito grande para a gente. Acho que vale a pena a gente olhar para dentro e pensar: puxa vida, será que a gente não. Será que eu não poderia me instrumentalizar melhor com relação a isso? E o nosso tempo acabou. Impressionante a nossa habilidade de fazer o tempo passar rápido, pelo menos para mim, quando a gente tá juntas, né? Também. Muito bem, gente. Coragem para todos e todas nessa manhã horrorosa, né? Mas, enfim, Vamos lá, né? vamos lá. Um beijo. Semana que vem tem Gente. mais, né, Letícia? Acho que a nossa ideia é ter uma sequência aqui de lives que a gente vai dialogando sobre alguns aspectos aqui da formação, né? Sim, exatamente. Beijo, gente. Bom dia. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.